Olá pessoal, boa noite a todos. Quero saudá-los em nome daquele que era e que é e que há de vir. Isaac, eu te agradeço pelo convite, pela oportunidade, meu irmão. É uma honra estar aqui. Mas essa introdução pode causar um problema, porque vai ser que nem a torcida do São Paulo esperando algo do Daniel Alves. E não vai ser tudo isso que a torcida sonhou, entendeu? Vou deixar essa aguinha estrategicamente localizada aqui. Deixa eu rolar aquela mesinha, talvez? Aí a gente vai. Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Trago saudações da capital federal. É muito bom estar lá em Brasília e rever alguns amigos aqui, encontrar o Guilherme, bom vê-los também, alegria vê-los de novo. E aproveito para convidá-los para Brasília, tá? Quando você estiver em Brasília, sei lá, você vai lá fazer uma manifestação, alguma coisa, e você está em Brasília lá no domingo. Onde que eu vou cultuar? Igreja Presbiteriana Semear, vai lá cultuar com a gente e pode levar as crianças. Eu sei que Batista tem um pouco medo de presbiteriano com criança, né? Que acho que a gente já vai molhando assim, batizando assim. Você batiza 100 pessoas com essa 100 pessoas aqui, só com essa aguinha aqui. Dá para batizar vocês tudo, só com essa aguinha. Eu dou um pouco de água pro Guilherme, ele sai por esse lado, eu saio por esse lado, a gente batiza tudo. Mas eu garanto que a gente não vai batizar as crianças sem vocês deixarem. Pastores, a gente não vai fazer isso, né? Então, fica tranquilo, vai lá, visita a gente, vai ser um prazer. Hoje e amanhã a ideia é fazer uma minissérie em 3 capítulos. E eu vou lidar com o final do livro de Juízes, capítulos 19, 20 e 21. Vai abrindo aí em Juízes 19. Juízes é um dos livros mais escuros e mais sangrentos da Bíblia, e eu resolvi lidar com os capítulos mais escuros e sangrentos desse livro. Quem escolhe isso para uma celebração de aniversário? Alguém que não tem muito juízo, né? Ou juízes. Mas menos juiz tem o pastor que topou. Ele topou, tá, gente? Eu falei, Isaac, posso? Ele falou, tá bom, né? Agora, falando sério, é um texto que certamente você já leu, se você já passou por uma leitura bíblica, mas talvez você nunca tenha ouvido esse texto pregado, exposto, lidado com ele ainda mais de uma maneira cristocêntrica. Então eu espero que sim, à medida que a gente avança, não somente hoje, como nos próximos sermões amanhã, que você veja que ele tem a ver sim com a igreja, com a saúde da igreja, com como anda o povo de Deus, e principalmente eu espero que na escuridão desses textos você veja uma luz especial, tá bem? Então eu te convido a prestar atenção na leitura. Hoje nós vamos de Juízes 19. No momento eu não vou ler todo o capítulo, é uma leitura extensa, eu vou ler os primeiros 21 versos. Atenção, segura a mão aí, vamos. E depois, à medida que o sermão avança, eu vou ler mais, tá bom? Então atenção para a leitura da palavra do Senhor. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa do seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo, 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa do seu pai, e este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram, se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro, fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Sentaram-se, pois, comeram ambos juntos, beberam. Então disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça, fortalece-te, detende-vos até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, sua concubina, seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça, eis que já declina o dia, tarde vem chegando. Peço-te que passes aqui a noite, vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço ao seu senhor,
Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse, não nos retiremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais o seu moço, caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou, para onde vais? De onde vens? Ele lhe respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, também pão e vinho para mim, para tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho, paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar fique a meu cargo. Tão somente não passe a noite na praça. Levou-o para casa, deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por ter nos dado essa história, embora ela seja um tanto assustadora. E nós pedimos que ao considerá-la nesta noite, com teu Santo Espírito, Senhor, trabalhe em nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Como que você faz para algo feder, mas assim, feder mesmo? Terminei de ler recentemente um livro de uma autora chamada Mary Roach. O livro se chama Grunt, é um livro sobre a ciência da guerra. Mary Roach é uma excelente escritora, vários dos livros dela lidam com a ciência em várias áreas da vida, e ela conta num dos seus capítulos sobre um plano desenvolvido pelas Forças Armadas norte-americanas para criar uma bomba de fedor. Isso mesmo. Algo que pudesse ser jogado no campo de batalha, ou então espraiado, borrifado diretamente no inimigo. Algo que fosse verdadeiramente repulsivo, até mesmo ultrajante. As pesquisas começaram ali na época da Segunda Guerra Mundial, e no capítulo a autora descreve as diversas tentativas de chegar a uma fórmula de algo que fosse universalmente repulsivo. Porque você sabe, tem alguns aromas que são repulsivos a certas culturas, mas não a todas. Alguns alimentos, por exemplo, o pessoal de São Paulo acha um horror e o pessoal de Goiás acha uma delícia, e assim por diante. A busca foi pelo chamado líquido S, de stench, fedor em inglês, e é um capítulo interessante. Eles queriam achar um jeito não somente de chegar a uma fórmula horrorosa, mas conseguir transformar isso em uma coisinha que desse para você, por exemplo, borrifar em alguém, com um cheiro nauseabundo para alguém que estava indo para uma reunião entrar fedido. Distribuiriam isso entre a força de resistência chinesa para jogarem oficiais japoneses com toda a sua cultura de vergonha e como isso seria complicado. E foram tentando chegar na fórmula. Usaram vários elementos, eu imagino quem foi o voluntário, né, para cheirar aquilo tudo. Provavelmente não foram voluntários, né, deve ter sido aquele soldado que tinha aprontado, né? Então, é contigo. O líquido S chegou a ser composto com um elemento chamado escatole, que é produzido por uma bactéria à medida que ela quebra carne humana, misturado com ovo, com chulé, bode. Eu vou poupar vocês dos detalhes, tá? Foram testando fórmulas e até que chegou na mais aperfeiçoada das fórmulas, e a promessa era que qualquer pessoa que fosse borrifada com aquilo ia ficar pelo menos por 2 horas em absoluto e completo ostracismo. Ninguém ia querer chegar perto. Ao mesmo tempo, outros grupos começaram a desenvolver algo assim. Por exemplo, pensa como seria útil para a polícia com manifestações. Você joga um negócio fedorento nesse e você dispersa a multidão. E um desses grupos projetou algo chamado sopa de fedor. E a autora foi lá para tentar dar uma cheirada nesse negócio. E ela conta, eu vou deixar a Mary contar para vocês. O pesquisador, um deles, chegou com o frasco na minha frente, tirou uma cobertura e se preparou para abrir. O outro pesquisador, o chefe, deu rapidamente 2 passos para trás. Ele sabia o que estava para acontecer. Então ele abriu. Gente,
é ruim, é perverso. É perverso de dar ânsia. É Satanás sentado num trono de cebolas podres. Foi o tempo de eu cheirar aquilo e rapidamente o homem colocou. E o chefe falou, ponha o manto, tapa isso, rapidamente. E assim vai o capítulo. Essa é a ideia, uma sopa de fedores, algo que venha feder mesmo. Sabe de uma coisa? Israel já tinha aperfeiçoado a fórmula muitos e muitos anos antes. Porque esse capítulo 19, meus irmãos, parece que alguém soltou uma bomba de fedor aqui. Parece que acharam a fórmula perfeita para um capítulo que seja repulsivo. A gente ainda nem chegou na pior parte. Aqui acharam a fórmula. 3 capítulos, na verdade, não somente o 19, mas a sequência, 19, 20 e 21, em que o povo de Deus vai agir de forma fedorenta. E vai parecer, à medida que a gente avança, que vai ficar cada vez mais repulsivo, cada vez mais ultrajante. Isso é projetado por Deus para a sua instrução, para o seu crescimento. Deus nos deu essas histórias para a gente aprender, para o povo de Deus ser convencido acerca de qual é o caminho que o pecado leva, bem como de qual é a solução para o pecado. Hoje nós veremos o fedor da humanidade e veremos o fedor de quando o povo de Deus se comporta como se fosse pagão. Hoje nós veremos em Juízes 19 a perversidade do pecado se mostrando livremente quando o povo de Deus abandona o caminho. Essa é a mensagem. A perversidade fedorenta do pecado se mostra quando o povo de Deus abandona o caminho. A gente vai ver isso em 2 partes. A primeira parte eu quero focar nessa ideia de como no mundo caído a vida é difícil e complicada e tentadora mesmo. Estamos aqui nesse capítulo, é um começo tenso, é uma história tensa num mundo tenso. O livro de Juízes é um livro muito triste. Ao mesmo tempo, ele tem muitos lampejos, vislumbres de graça. E ele tem uma sequência de ciclos que vão se mostrando recorrentemente. Aconteceu depois da conquista de Canaã, ficaram algumas batalhas por lutar. E Israel não fez o que Israel devia ter feito. Eles não cumpriram a missão. Qual que era a missão? Expulsar os povos pagãos da terra de Canaã. Chegou um ponto que eles falaram, deixa essa turma morando aí mesmo. O resultado disso foi que logo eles começaram a casar os seus filhos com as filhas dos pagãos, começaram a buscar filhos para as suas, misturar tudo isso. E logo eles estavam servindo falsos deuses, abandonaram o Senhor. E Deus começou a pesar a mão sobre eles da seguinte forma. Deus enviava um povo estrangeiro para oprimir Israel, para Israel acordar. Nós éramos escravos no Egito, Deus nos libertou e agora a gente é escravo de novo. Quando o povo caía em si, o povo pedia ajuda ao Senhor e Deus levantava alguém para salvar. Esse alguém para salvar é o que a gente chama de juízes. E essa é a história deles. O juiz vinha e por meio da ação do Senhor libertava o povo e ficava tudo bem por um tempo, mas logo a coisa degringolava de novo. Pega depois para ler Juízes inteiro e você vai ver esses ciclos. A gente vai falar mais sobre isso nos outros sermões. Aqui é o final da sessão, a sessão final do livro, uma única história que se desdobra em 3 capítulos. E veja o que ela começa dizendo no verso 1. Naqueles dias, o que não tinha em Israel? Rei. Naquele tempo não tinha rei em Israel. Não tinha uma liderança centralizada, não tinha alguém para direcionar e dar a visão para o povo do Senhor. Era um período difícil, não havia temor do Senhor. Talvez você se lembre de um refrão que aparece várias vezes no livro. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um vai pela sua cabeça. E a nossa história de hoje começa com um levita. Mas um levita que não está onde ele devia estar, num território específico fazendo a sua função. Ele está peregrinando por Efraim e dá na telha dele, quando está lá por Belém, tomar uma concubina para si. E o texto já começa estranho. Peraí, por que ele não casou com essa mulher? Por que ele não fez dela esposa? Por que ele não lhe deu prerrogativas e direitos oficiais? A gente não sabe. A gente sabe que um homem de Deus, que deveria ser exemplo para todos, está fazendo algo estranho. E logo vem uma crise. Olha aí no verso 2. Porém ela, aborrecendo-se dele,
o deixou. Tornou para a casa do seu pai em Belém de Judá e lá esteve os dias de uns 4 meses. Veja, algo acontece, ela se enche dele, ela se aborrece dele e se manda para a casa do papai. Fica 4 meses lá. Tá, o que aconteceu exatamente aqui? Talvez se você tem uma tradução diferente da que eu li, você deve ter notado uma possibilidade aí, não notou? Os especialistas divergem, muitos vão nessa linha aqui da Almeida que eu estou usando, de que ela se aborreceu dele por qualquer razão que seja e voltou para casa. Outras, como Almeida 21, talvez algum de vocês tenha essa aqui, traduzem diferente. Dizem que ela foi infiel a ele, que é o que parece ser mais próximo do texto original. Pelo jeito foi infiel a ele, largou dele, voltou para a casa do pai. A gente não sabe ao certo, há uma certa ambiguidade, os estudiosos brigam e divergem, e seja como for, houve uma ruptura, ela volta para a casa do pai e ele resolve que ele vai lá tentar buscá-la. Ele vai lá para conquistá-la. Poxa vida, parece ser um homem legal, né? Um homem amoroso que vai querer o bem da sua amada. Será que é isso? Ou será que é mais alguém que não quer se ver sem a sua posse? Seja como for, o texto nos diz que ele resolve ir lá para lhe falar ao coração. Foi lá com seu servo, foi lá com seus jumentos, chega na casa dela e o pai da moça o detém por 3 dias. Você viu que o pai recebeu ele super bem, né? Comem, bebem, dormem. Pelo jeito o pai sabe que a filha aprontou e devia tratar bem o homem. No 4º dia, depois de muita comida, muita bebida e estarem juntos, eles acordam cedinho. Sabe quando você quer pegar a estrada vazia, né? Você quer descer pro litoral, você sai cedo. Pega a estrada vazia, mas o pai fica nessa. Não, fica aqui um pouquinho mais. Vocês não vêm nunca visitar. Fica mais um dia. Só hoje, tá? Só hoje, prometo, só hoje. Ai, não, eu quero ir embora. Tá, só hoje, tá bom, só hoje. Eu vou lendo isso aqui e já fico agoniado. Você ficou também? Quando vai nesse negócio, nem fica só mais um pouco. Come, vai ter bolo, vai ter isso, vai ter aquilo. Fica essa enrolação, 4º dia, 5º dia. Aí já chegou de tarde. Puxa vida, de tarde você vai embora? Não, né? Não vai pegar a estrada à noite. Fica aqui, dorme. Amanhã você sai. E assim vai nessa história. Em nenhum momento o texto diz que ela foi persuadida. Só que ele foi, conversou com o pai e voltou. A gente não sabe como está o coração dela. A insistência do sogro tem um certo aspecto incômodo, não tem? Essa generosidade parece até demais, não parece não? Seja porque ele sabe que a filha errou, seja porque ele quer agradar o levita, mas num tempo em que cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, até mesmo a hospitalidade pode ser feita de uma forma que se beneficie e não o outro. Quando a gente coloca os olhos em Deus acima de tudo, a gente tende a pensar menos em nós e nas nossas necessidades. Quando a gente foca em nós mesmos, a gente não olha o que o outro precisa. Até a generosidade pode ser egoísta. Deixa eles irem, que coisa mais agoniada. Agora vão sair de noite, né? Pegar a estrada de noite. Te deu uma sensação meio ruim quando você leu isso aqui? Sabe aquele dia que vai complicando? Você tinha que estar num certo lugar. E aí uma coisa enrosca, outra coisa enrosca, outra coisa enrosca. Finalmente eles saem. A vida tem disso. O povo de Deus passa por esses dias. Não ache que não, tá? A vida do povo do Senhor se dá nesse mundo caído mesmo. Coisas estranhas acontecem. Violão desafina. Trânsito quebra carro. Acidente no caminho para a igreja. Para o aniversário da igreja, Senhor. Eu estou indo para o aniversário da igreja. Vai ter acidente no caminho? Coisas estranhas acontecem. Eventos frustrantes. Pessoas complicadas. Mas finalmente vamos em frente. A vida é enrolada mesmo, cristão. Vocês sabem disso. Vocês participaram de uma plantação de igreja. Vocês sabem que tem estresse e tem frustração e tem a sensação de que certas coisas não estão andando, ainda que muitas estejam. Você sente essa frustração da vida também? No caminho, parece que vai aumentando um senso de algo ruim está acontecendo, algo não está cheirando bem. Sabe filme de terror? Isaac, você gosta de filme de terror? Mais ou menos. Cara, eu odeio. Não gosto nem um pouco. Mas eu já vi alguns. E tem meio que isso assim no filme de terror. Você vai assistindo e você vê, tem algo errado aqui. Não aconteceu nada ainda. São só uns jovens indo passar um final de semana na beira do lago. Só isso.
Tem um vizinho meio estranho. O sinal do telefone parou de funcionar quando a gente passou a porteira. Tem uns rumores sobre a região, mas tá tudo bem, não tá? Eles vão indo no caminho, eles passam por Jebus, o Jebus, que é o nome antigo para Jerusalém. Jerusalém continuava nas mãos dos cananeus. Já devia ter sido tomada para eles. Mas é só lá com Davi que Jerusalém vai passar a ser parte de verdade de Israel. Mas por causa da desobediência do povo no início, Jerusalém estava na mão dos inimigos. Se Israel tivesse feito o que tinha que ter feito, essa cidade era deles. E ele podia ir lá dormir tranquilo nessa cidade. E lá vai a comitiva, vai o levita, no jumento, a mulher no jumento, cheio de coisas, e também o moço, o ajudante, o servo dele. E o moço sugere para eles, vamos dormir lá na cidade dos Jebuseus? E você viu a resposta no verso 12? Olha comigo. Porém o seu senhor lhe disse, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja de quem? Dos filhos de Israel. Vamos até Gibeá. Claro que a gente não vai dormir numa cidade de pagãos. Sei lá o que pagãos vão fazer. Vamos tocar em frente. Precisamos dormir em um lugar que seja terra do povo do Senhor. Filhos de Israel, vamos até Gibeá. O moço fala, tá bom então, vamos indo. Gibeá, Ramá, o que vier, a gente para. Às vezes na estrada é assim, né? Você vai, toca mais um pouco ou para aqui, toca mais um pouco. Vamos em frente. E às vezes você está num território que você fala assim, não para o carro aqui. A esposa fala, né? Não para o carro aqui. São eles. Eles estão com a sensação de que tudo pode piorar rapidamente. Ufa, chegamos em Gibeá, lugar seguro, território de Israel, terra de Benjamim, uma das tribos daquele povo, mas tem algo estranho. De novo, filme de terror. Você chega num lugar que você acha que conhece, mas tem algum detalhe que não está batendo. Parece que está mais vazio do que você se lembrava, mais abandonado do que você se lembrava, mais gasto do que o normal. Marcas de sangue na parede, o que aconteceu aqui? E algo estranho acontece, parece uma cidade fantasma, porque seria de se esperar que eles conseguissem hospedagem. Eles são de Israel, é terra de Israel, mas o texto nos diz, ninguém quis hospedá-los. Ué, sabe aqueles filmes que você vai passando assim, e ninguém fala contigo? Fecha a porta rápido quando você vem pedir informação, fecha a janela. Que coisa estranha, outro dia estava tudo bem. Foram para uma cidade de Israel para se sentirem protegidos. Tá bom, ninguém quer receber a gente fica na praça. Vamos dormir na praça. Tem praças que não é muito bom de passar a noite. As praças de Santo André dá para passar a noite tranquilo? Esse foi riso de nervoso ou foi de claro, pastor? Você acha que está onde? Sabe? Bem, mas Gibeá de Benjamim, imagino que a praça seja tranquila, certo? Então nisso eles estão lá, imagino se acomodando, montando acampamento na praça, e do campo vem um senhorzinho. E o senhorzinho vê eles na praça. Filme de terror sempre tem alguém para dar um alerta, não tem? Saiam daqui enquanto é tempo, aquela coisa assim. E ele chega para eles e fala, para onde vocês vão? De onde vocês vêm? E o levita, todo feliz, eu sou levita, a gente está vindo de Belém, estamos indo lá para a montanha de Efraim, estou indo para a casa do Senhor. Ele devia estar indo na direção de Siló. Nessa época, o tabernáculo estava em Siló e para chegar lá, vindo de Judá, tinha que cruzar por aí mesmo, é o caminho normal. Mas ele fala, senhorzinho, fique tranquilo, a gente tem palha, a gente tem comida para os animais, tem pão e vinho para a gente. Obrigado, mas fica tranquilo. E o senhorzinho fala o que para ele? De jeito nenhum. Tudo bem, nada. Não passem a noite na praça. Vamos para minha casa. Eu cuido de tudo. Eu alimento vocês, eu alimento os animais, fica tranquilo. Não fica na praça. Vão para a casa do senhorzinho e parece que está tudo bem agora, né? Acho que foi só uma impressão ruim. Aqueles barulhos lá fora devem ter sido só o vento mesmo. Alimentam os animais, lavam os pés, comem. Você acha que está tudo bem? Tem muito texto ainda na frente, né? Se fosse só um versículo, talvez fosse. E eles passaram a noite tranquilos e seguiram viagem no dia seguinte, mas tem muito texto ainda para frente. Esse é o nosso primeiro ponto. A vida do povo de Deus nesse mundo ela é complicada, com enroscos,
dificuldades, problemas inesperados, dias em que as coisas não funcionam como a gente queria, em que até quem devia estar do nosso lado fica enroscando a gente. A vida tem desses dias. Mas a tristeza da vida que se mostra nesse texto é quando até o povo de Deus está fedendo. E assim a gente vai para o segundo ponto. A malignidade de quando o povo de Deus se comporta que nem pagão. Acompanha comigo a leitura, verso 22 em diante. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha é virgem, e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Eles estão lá na casa do Efraimita, e a casa é cercada. Homens da cidade batendo na porta. Você acha que foi uma batidinha tranquilinha assim? Tem alguém aí? Esmurrando a porta. Homens que não valem nada, filhos de Belial, gente depravada, homens sem valor algum, benjamitas. O velho abre: o que vocês querem? Esse homem que está na sua casa, traz ele aqui para fora, a gente quer abusar dele. Chocante isso, não é? Ele vai lá fora e ele tem uma barganha para oferecer. Olha que loucura. Não, esse homem não. Eu tenho uma filha virgem. E tem a mulher dele. Fica com as duas. Vocês fazem o que vocês quiserem com elas. Mas ele não. Esquisito isso, não é esquisito? Para o efraimita, assim como para o levita, as mulheres valem menos. Melhor entregar as duas mulheres do que o próprio hóspede. Talvez na cabeça dele haja a sensação de que o levita é um homem de Deus e ele tem que protegê-lo ou alguma coisa assim. Eu quero te perguntar, você já ouviu essa história antes, não ouviu? Algo parecido com isso? Gênesis 19. Lá em Gênesis 19, aconteceu uma terrível história na cidade de Sodoma, uma cidade que você sabe depois foi devastada pelo fogo divino. Anjos foram até a cidade com o objetivo de resgatar um homem chamado Ló. Os anjos estavam na casa com Ló e a turma de Sodoma teve a mesma ideia. Bate na porta, entrega esses caras aí, a gente vai se divertir com eles. Ló faz a mesma coisa, oferece suas filhas, eles não querem, e os anjos acabam usando seus poderes angelicais para cegar o homem, os homens. Isso aconteceu lá em Sodoma, tá? Você sabe das piores cidades que já existiu. E agora? Agora não é Sodoma, não. Agora é Gibeá de Benjamim. Gibeá de Benjamim se tornou Nova Sodoma. Você já deve ter visto algumas cidades que se chamam Nova alguma coisa, não viu? Por exemplo, Nova York é uma homenagem a uma cidade inglesa que se chama York. Muito bem. O nome anterior de Nova York era Nova Amsterdã, dado pelos holandeses. Nova Inglaterra é toda aquela região nordeste dos Estados Unidos, onde os peregrinos queriam criar uma nova Inglaterra. A Nova Zelândia. Zelândia é uma região ali da Holanda. A ideia é, a gente pega o que tem de melhor da nossa terra e a gente recria em outro lugar, deixando de fora os elementos ruins. Só que o que está acontecendo aqui é o oposto disso. O povo do Senhor, Gibeá de Benjamim, resolveu se tornar Nova Sodoma. Em Nova Sodoma, é o povo de Deus que age como pagãos. Olha que coisa horrorosa. Olha que coisa fedida. Mas por certo, o homem de Efraim e o levita vão se valer justamente, certo? Tem esperança nesses dois? Você tem? Vamos ver como a história segue. Porém, aqueles homens não os quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita, entregou a eles fora. E eles a forçaram. E abusaram dela toda a noite até pela manhã. Subindo a alva, a deixaram.
Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, saindo a seguir com seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todo o limite de Israel. Cada um que a isso presenciava aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai, falai. Veja, no mundo que eu queria, quando algo assim acontecesse diante do povo de Deus, o marido diria o seguinte, o marido e o homem que está hospedando: vocês não vão levar as mulheres. Nós vamos lutar até o último sopro de vida. Nós somos o povo do Senhor. Vocês também deveriam ser. Onde está o temor do Senhor? Foi isso que esses homens fizeram? A turma lá não topou a barganha. Qual a resposta do levita? Qual a resposta do homem? Joga fora lá essa mulher. Joga essa isca para ver se eles pegam. Quem que entregou? De novo, é dessas coisas que tem uma certa divergência. Na Almeida que eu li, parece que foi o velho. Já na nova Almeida, a NAA, parece que foi o levita. Realmente é difícil e ambíguo mesmo o original. A gente não sabe quem foi que pegou essa mulher, mas um dos dois pegou e jogou lá fora, e o outro não fez nada. Seja que for, os homens não fizeram o que deveriam fazer. Não são apenas os benjamitas, mas o levita e o velho de Efraim também agem como homens sem valor, filhos de Belial. E os neossodomitas, os benjamitas, levam a mulher, e o texto diz, abusam dela a noite inteira. E a largam de manhã, ela consegue ainda chegar até a porta da casa. Agora, o levita passou a noite dormindo. De manhã ele levanta. Ele não ficou lá aflito, o que eu faço? Chama alguém, o que eu faço? Não, ele ficou lá quentinho e protegidinho a noite toda. Enquanto ela era abusada a noite toda. Ela cai desfalecida à porta da casa do seu senhor, como o texto diz. Isso indica muito. Ele levanta, vai seguir seu caminho. Talvez na cabeça dele já era. Levaram e já era. E lá está ela, caída no limiar da porta. O que ele faz? Querida, amada, vem cá, deixa eu cuidar de você. É isso? Levanta. Vamos. Ela não responde mais. Ele coloca o corpo sobre o jumento, segue até sua casa, até sua cidade. Depois de ter jogado a fora, sendo o oposto do que um homem deveria ser para sua mulher, levanta, vamos. Que desumanidade, que coração cheio de calo. O horror não acaba aí, porque ele tem um cutelo. Ele resolve contar para todas as tribos o que se passou ali, e ele corta 12 pedaços. Um para cada parte de Israel, e as pessoas vão recebendo notícias disso e vão dizendo: nunca se viu nada igual, desde que nós saímos do Egito, nunca se viu nada igual. Ponderai, considerai, falai. Ponderemos então. O sangue está fervilhando aí com uma história dessa? Está torcendo o nariz para o mau cheiro? Que horror de história. Às vezes a gente esquece que a Bíblia é a história da vida real. De vez em quando a Bíblia lembra a gente disso com uma pancada que nem essa, um soco no estômago desse. A Bíblia nos mostra que esse episódio se tornou famigerado, ou seja, com uma má fama na história de Israel. Lá em Oséias, se você quiser anotar aí, 9:9, depois Oséias 10:9, quando Deus está falando contra o povo de Israel, ele fala sobre o episódio de Gibeá. Porque se tornou algo marcante, a sujeira do que aconteceu, uma das grandes manchas da história de Israel. Mas veja como tudo está bagunçado. Veja como o povo de Deus não está agindo como povo de Deus. Isso aqui não foi em Sodoma, gente. Isso foi em Israel.
Isso não foi na Babilônia. Isso foi em Benjamim. Isso não aconteceu no baile de carnaval. Isso aconteceu no retiro de carnaval. É isso que você precisa entender. É o povo de Deus que está fazendo essas barbaridades. Lá no livro da Mary Roach, esse da bomba de fedor, ela conta que quando eles estavam aperfeiçoando a fórmula, eles descobriram, inspirados num incidente envolvendo um hotel e sua rede de esgoto, que a mistura do esgoto com material de limpeza floral fazia com que a mistura ficasse ainda mais odiosa. É como se o nariz primeiro detectasse uma nota floral e se desarmasse. Então o enxofre se agarrava às células olfativas. E é assim também aqui, não é? Porque essa história seria menos fedorenta e odiosa se ela tivesse acontecido em Sodoma. Ou se ela tivesse acontecido em Jebus. Mas foi em Gibeá. E por causa disso tem notas florais. Porque quem fez essas coisas é gente que nominalmente é crente. É povo do Senhor. Como assim? O que está acontecendo? O livro dos Juízes nos conta, queridos, sobre o declínio espiritual de um povo que deveria amar o Senhor e ser sal da terra, mas se tornou a própria podridão da terra. O ponto base aqui é que quando as pessoas vivem sem um padrão superior, fazendo o que é reto aos seus próprios olhos, sem retidão, sem direção, sem seguir a lei do Senhor, até mesmo o povo do Senhor pode se meter por caminhos horrivelmente fedorentos. O risco é real para a igreja que abandona o caminho do Senhor. Logo ela vai estar fazendo o que é reto aos seus próprios olhos, logo ela vai estar agindo como os pagãos. Paulo, certa vez, escrevendo aos Coríntios, disse para eles: eu tenho ouvido de coisas que acontecem no meio de vocês que nem entre os descrentes. Nem entre os descrentes. Irmãos, vocês estão aqui com razão celebrando o 3º aniversário, e é grande alegria mesmo. E vocês têm sido luz nas trevas, e vocês têm sido sal da terra. Temos sempre boas notícias a vosso respeito. Mas eu preciso que vocês percebam o alerta do Senhor. O povo do Senhor está a uma geração da apostasia. Vocês precisam nunca descansar nos louros de estar indo tudo bem, mas vigiar e orar, se submeterem à palavra do Senhor, ensinar os seus filhos sobre o caminho do Senhor, treinar líderes, apreciar e exaltar o Evangelho. Às vezes igrejas começam, e no começo é tudo sobre o Evangelho, é tudo sobre Cristo. A Bíblia é a nossa regra, mas o tempo vai passando. E a igreja começa a se enamorar de outras coisas, abandonar o caminho do Senhor. E quando percebe, ela está fedendo, que nem se fosse lá fora. Que a Urbana não seja uma triste história no evangelicalismo brasileiro. Pastor Emílio, você acha? Você não conhece a gente não, cara. Você imaginaria que aquele povo que entrou com Josué, lutando, vencendo, celebrando, derrotando Jericó e fazendo tantas coisas boas, você imaginaria, claro, gente com erro e pecados, sim, mas você imaginaria que em tão pouco tempo a coisa se tornaria isso? Qual é a esperança de vocês para não irem pelo mesmo caminho? E Deus com isso? Que história meio sem Deus essa aqui, né? Deus é o justo juiz que pune o mal, para começar. Parece que os de Benjamim se safaram, não parece? Amanhã a gente vê como a história segue. Mas não se engane, Deus sabe do mal. A gente nem sabe o nome das pessoas envolvidas. É curioso como essa história não trouxe os nomes dos envolvidos, como o Tim Keller aponta. Isso é até pior, porque dá para encaixar muita gente aqui. Sim, querido, entre o povo de Deus, por vezes, coisas horrorosas acontecem. E sim, por vezes o povo de Deus apronta feio. Muitos estão no povo de Deus. Tem conversa de crente, tem discurso de crente, tem batismo de crente, mas não tem coração de crente. Nunca nasceu de novo. Não falta gente assim, gente nada piedosa. O alerta é sério.
Há esperança aqui, nessa história escura? Sim, há. Mencionei para vocês agora há pouco o livro de Oséias. No livro de Oséias, Israel é comparado a uma mulher que se prostituiu, que traiu o seu amado Senhor. E o Senhor fez o que com a sua amada? Jogou ela para os lobos e falou: se vira aí? Lembra quando o texto diz que o levita foi até a cidade para lhe falar ao coração? Lá em Oséias 2,14, o texto nos diz que Yahvé, o Senhor, foi falar ao coração da sua amada, o seu povo, porque ele iria limpá-la da sua idolatria, do seu mal. O levita queria convencê-la a voltar com ele, mas é só porque ele gostava de dormir com ela ou qualquer coisa assim. Quando a coisa apertou, eu não, vai ela. A esperança sua, igreja urbana, é que Jesus não é que nem esse levita. Ele nunca entregaria a sua amada para ser destruída. Ele se entrega no lugar da sua amada, mesmo sendo ele perfeito e a sua amada tendo aprontado tanto quanto aprontou. Certa vez, o povo de Jesus estava numa enrascada, uma cena parecida com essa. Foi após a morte dele, eles estavam assustados, num lugar fechado, morrendo de medo de quem iria bater à porta. Se os romanos iam vir para pegá-los, como haviam pego Jesus. E Jesus, vencendo até a porta trancada, aparece no meio deles e diz: paz seja convosco, não temais. E é assim com a gente também. Às vezes a gente se sente trancafiado. Lá fora está bem perigoso. Não se engane, igreja. Vocês vão passar por dias escuros. Vocês vão passar por dias em que vocês vão se sentir trancados. E o mal à porta. Que não se ache entre vocês os que são filhos de Belial, mas que se ache entre vocês aquele que vence portas trancadas e diz: paz seja convosco. Tem dias escuros na vida do povo de Deus. Algumas vezes a gente sofre mesmo. A solução é confiar naquele que voluntariamente se entregou por nós e que nunca vai nos ferir. Qual é a nossa esperança em uma história como essa? Como que a gente fica se por vezes até a igreja parece Nova Sodoma? Se tantas vezes coisas horrorosas acontecem e parecem até mesmo inevitáveis. Se entre o povo de Deus tem histórias tais que os descrentes ficariam de cabelo em pé. A nossa esperança é que hoje, diferente desse tempo, temos um rei. Temos um rei justo e bom, que protege, que luta, que salva e que pune o mal. Nesse fedor todo, o bom perfume de Cristo é o que se faz necessário. E o seu povo, que se chama pelo seu nome, precisa também ter esse bom perfume, ao invés de feder como Sodoma. Para que as coisas viessem a poder cheirar bem, foi necessário que o aroma suave do sacrifício dele, Jesus Cristo, o homem-Deus, subisse aos céus. E graças a Deus por isso. Você acha esse capítulo escuro? Não é tão escuro quanto uma certa sexta-feira, lá no lugar da caveira. Felizmente existe um rei assim. Um marido e sacerdote que é de fato justo e protetor. E se às vezes até a igreja parece Nova Sodoma, felizmente um dia ele vai inaugurar uma nova Jerusalém. A cidade santa do Cordeiro. Onde nenhuma maldade vai entrar. Onde mulheres serão plenamente protegidas. E homens jamais se acovardarão. Onde nada parecido com um filme de terror jamais vai acontecer. Zacarias nos diz que nessa cidade as praças não são perigosas. As crianças brincam por lá. Quanto falta? O Espírito diz: vem. A noiva diz: vem.
Vem, Senhor. Oremos. Te louvamos, Senhor. Porque apesar de nós tantas vezes nos comportarmos como pagãos, o Senhor não vai jogar fora a sua noiva. O Senhor vai protegê-la, inclusive, de si mesmo. Pedimos, Senhor, pela vinda do reino. Oramos junto com João, Maranata, vem, Senhor. Vem pôr o fim na maldade desse mundo. Vem interromper esses ciclos de maldade sem fim que a gente vê ao nosso redor. Vem proteger o seu povo, inclusive, da gente mesmo. Vem nos limpar de uma vez por todas, Senhor. Te louvamos pelo noivo perfeito Jesus, que se colocou entre nós e a morte. No nome dele. Amém. Deus os abençoe.